Pessoal, olha só, mais um verdadeiro tapa na cara dos brasileiros. O presidente Lula, juntamente com esse desgoverno, né, cada vez mais desacreditado, demonstra de forma clara que é um governo com foco exclusivo em seus próprios interesses. No vídeo de hoje, eu vou expor aqui dois escândalos de grande dimensão que, surpreendentemente, foram pouco noticiados pela grande mídia. Por que será, né? E escândalos como esse, gente, deviam estar em todas as manchetes, na capa de revistas, porque o povo brasileiro não pode ser enganado e as informações não podem ser ocultadas do povo. Eu vou trazer aqui para vocês, inclusive, se esses escândalos tivessem qualquer ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, certamente ocupariam as primeiras matérias das manchetes de todos os jornais desse país, não é mesmo? Além disso, gente, foi divulgado aqui o resultado de uma nova e importante pesquisa de intenção de votos para a presidência da República e os números prometidos causaram espanto, surpresa, até mesmo entre os analistas mais experientes. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, o STF, toma mais uma decisão significativa que afeta diretamente o Bolsonaro. Então eu vou trazer todos esses debates intensos aqui no vídeo de hoje, inclusive falando sobre a imparcialidade do judiciário, o boato de democracia do Brasil e muito mais, tá? Se você quiser continuar a acompanhar conteúdos informativos e análises que fogem do controle da grande imprensa, deixe seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, porque a sua participação é essencial para que a verdade chegue a mais pessoas e a gente continue o nosso trabalho, tudo bem? Bom, gente, olha só. Começo aqui já a respeito de uma polêmica, uma grande polêmica dos gastos de Janja. O governo que prega a pobreza e vive no luxo, como pode, né? O governo Lula, ele revela-se cada vez mais incoerente, desconectado da realidade do povo brasileiro. O presidente que construiu uma imagem como defensor dos pobres e excluídos, hoje protagoniza episódios que mais se assemelham ao comportamento de uma grande elite que despreza a cobrança popular e lida com arrogância diante do clamor por responsabilidade. Olha só, o caso das viagens da primeira-dama Janja é um retrato escandaloso dessa contradição. Enquanto o governo anuncia cortes, contenções que afetam diretamente as pessoas mais vulneráveis do país, a Janja desfila pelo mundo em viagens sem transparência dos gastos, bancadas com dinheiro público. O povo que paga essa conta, é óbvio que tem todo o direito de saber para onde vai cada centavo e tem o dever de questionar. Mas, em vez de tratar o tema com a seriedade que exige, o Lula respondeu com desprezo. Ela vai para onde quiser. Essa frase, dita num contexto, né, de críticas legítimas, mostra aí um presidente que não compreende o peso da carga que ocupa. O erro não está em Janja ter liberdade. Ninguém está questionando a liberdade de Janja. Janja faz o que quiser, vai para onde quiser. Ninguém quer saber, né, sobre isso. O que está questionando é a falta de transparência e o desrespeito com o dinheiro público. Não é a liberdade de Janja. O dinheiro é do povo. A Janja pode ser do Lula. Não tem problema nenhum. Eu não tenho nada a ver com isso. Você, eu acho que também não. E o dinheiro do povo, ele deve ser usado com responsabilidade, com prestação de contas, com maturidade. Lula errou, gente, ao usar o argumento de que Janja não nasceu para ser dona de casa. Como se ser dona de casa fosse uma condição inferior. É um insulto velado a milhões de mulheres brasileiras que sustentam lares com dignidade e que gostariam de ter acesso ao mínimo do que o governo, né, geralmente corta todos os dias, que é questão aí de verbas para a saúde, para lazer, para a cesta básica, para alimentos. E o que se exige de Lula não é uma defesa de sua esposa, mas sim um compromisso com os princípios que o levaram à presidência, né? A gente pede ética, pede coerência, pede respeito ao cidadão. Quando o povo questiona, o presidente deve responder com clareza, não com ironia ou respostas vazias. Então, a postura adotada diante desse
caso revela um governo frágil, que não aceita críticas, que se mostra cada vez mais em contradições. É hora de parar de tratar o Brasil como se ele fosse um feudo pessoal, né, gente? O país precisa de liderança, não de figuras públicas que envelhecem como se estivesse acima da lei, da moral pública, enfim. Por que eu tô falando tudo isso? Porque saiu aqui. Janja esbanja. Os jornais estão postando. As recentes viagens da primeira-dama do Brasil, Rosângela Silva, a Janja, ao Japão e Paris, sem a companhia do Lula, reforça as críticas da oposição e as viagens continuam mesmo após o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, fazer uma série de recomendações. Janja foi a Paris em agenda oficial de 4 dias, mas apenas 2 foram de eventos, representando o Brasil em fórum de nutrição, mesmo sem ter cargo no governo. Ela levou 4 assessores da presidência. O governo também não colabora para a transparência do chamado custo Janja. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, será chamado à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos a respeito da decisão do governo de impor sigilo de 100 anos sobre informações relacionadas à primeira-dama. Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, também será convidado para tratar dos gastos com cartões corporativos da presidência, com foco especial nos usados pelo staff da Janja. Os requerimentos são do deputado Marcos Pollon e Evair de Mello. E, além disso, o Lula vem e responde que ela vai para onde quiser. Tá aqui, Jornal Poder 360 noticiou. O presidente Lula defendeu a autonomia de sua mulher, a primeira-dama Janja. Mas isso, gente, eu me sinto subestimada. É como se estivesse subestimando a minha inteligência. Eu acho que você também pode ter esse sentimento, né? Que estamos sendo subestimados ou tirados de bobo. Ninguém está questionando a liberdade de Janja, a autonomia de Janja. Estamos questionando o dinheiro público. Queremos transparência do que está gastando com o dinheiro público. Já que para o povo ele está cortando. Limitou o aumento do salário mínimo, né, do PIB, é só 2,5% no máximo. O PIB pode dar 10%, vai ser 2,5% só de aumento real. Queria ter um monte de mudanças de regras para endurecer o BPC, que é o benefício assistencial. Tá cortando uma série de benefícios, tá fazendo uma série de mudanças. E aí, de repente, a Janja esbanja, quer colocar sigilo de 100 anos. Não traz transparência nos gastos. Então, a questão não é a liberdade dela, faz o que ela quiser. Ninguém tem nem nada a ver com isso. A questão é falta de transparência das viagens realizadas por ela durante o governo. Então, ele disse, Janja não é clandestina e vai continuar fazendo o que ela gosta. Então, é assim que o Lula responde o povo brasileiro. E aí, enquanto isso, além desse abuso, da forma como o Lula responde o povo, a gente vê, por outro lado, o STF, que tomou mais uma decisão polêmica. O STF rejeitou o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra as denúncias de propaganda eleitoral irregular, e isso levantou uma série de questionamentos sérios sobre a imparcialidade e os verdadeiros interesses da mais alta corte do país. É evidente que todos, inclusive ex-presidentes, devem ser responsabilizados por atos ilegais, gente. No entanto, o que tem sido observado nos últimos anos é uma atuação cada vez mais política do STF, com decisões seletivas que parecem ter como alvo figuras ideológicas específicas. Quando se trata de Bolsonaro e seus aliados, o rigor jurídico parece ser muito mais intensificado. Esse é o sentimento que os brasileiros estão tendo. Já em outros casos, algumas figuras alinhadas ao governo atual, a complacência é visivelmente maior. É o caso do André Janones, que está sendo acusado de rachadinha. Querem fazer negociação com ele de que, para ele não ser acusado, né, de rachadinha, não responder um processo penal, ele devolve o dinheiro para a Câmara. Porque é de esquerda, porque é aliado do governo. Como que pode tratar tão diferente lados opostos? E a observação em questão refere-se o quê? A utilização do Palácio da Alvorada para fins eleitorais. Uma infração, sim, mas que levantou dúvidas sobre a proporcionalidade da resiliência e, sobretudo, sobre a urgência e motivação da escolha, né, da análise do recurso. O que o STF busca ao manter esse tipo de decisão sem espaço para revisões? Justiça? Ou a manutenção de um projeto político específico? É dever do judiciário atuar com isenção, respeitando o princípio de ampla defesa e do contraditório. No entanto, o comportamento do STF alimenta uma sensação crescente de que há 2 pesos e 2 medidas no sistema.
Enquanto isso, a confiança da população na imparcialidade da justiça vai sendo corroída e a democracia sofre as consequências da judicialização do debate político. A falta de transparência em muitas decisões, a ausência de autocrítica por parte dos ministros também fazem com que o STF se afaste do papel de guardião da Constituição para se tornar um protagonista político, algo que jamais deveria acontecer numa república. E o povo tem o direito de questionar qual é a real motivação por trás da exclusão desse sumário do recurso. Por que casos semelhantes não recebem o mesmo tratamento quando envolve outros partidos ou figuras públicas? Até que ponto o STF está a agir de fato pela Constituição? E até que ponto está a proteger os interesses do povo ou dos políticos? Então a justiça que se presta a um lado e ignora o outro não é justiça, é militância. E eu quero saber de vocês aí a opinião. Tá aqui, ó, saiu o CNN Brasil. STF rejeita recurso de Bolsonaro contra a condenação por propaganda irregular. Primeira turma formou maioria contra recurso que questiona a multa por propaganda eleitoral irregular nas eleições 2022. E os pedidos dos advogados de Bolsonaro foi apresentado em novembro do ano passado por meio de um agravo interno, foi enviado para análise do plenário na última sexta-feira e o relator do caso, o ministro Flávio Dino, votou contra o pedido e foi acompanhado pelos ministros Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, e a análise vai até a próxima sexta, dia 4. O ministro Luiz Fux ainda precisa registrar voto. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido. Zanin normalmente não julga casos que envolvem a eleição presidencial de 2022, já que na época ele atuava como advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tinha como principal concorrente nas urnas justamente Bolsonaro. Mesmo sem o voto de Fux, a decisão sobre rejeitar o recurso já foi tomada, já que a maioria dos ministros da turma concordaram com o entendimento de Dino. E caso Fux peça vista, mais tempo para analisar um caso, o julgamento será suspenso, gente. Então, em 2023, o TSE aplicou R$40 mil em multa ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à coligação pelo bem do Brasil por impulsionar propaganda negativa contra o Lula, seu concorrente nas eleições de 2022. Segundo o relator do caso no TSE, ministro Benedito Gonçalves, foram divulgados 10 anúncios em site de busca que levavam usuários a um site com conteúdo negativo sobre Lula. A decisão pela multa de R$40 mil foi unânime entre os ministros da Corte Eleitoral e atendeu uma representação proposta pela Federação Brasileira da Esperança, na qual o PT faz parte. E a defesa do Bolsonaro, chegou aí a apresentar recursos ao TSE e ao STF, mas os pedidos foram negados. Em novembro do ano passado, os advogados do ex-presidente pediram uma nova análise do caso. No agravo, a defesa do Bolsonaro afirma que a decisão do TSE tolhe a liberdade de expressão dos envolvidos. Ao tolher-se a liberdade dos órgãos agravados mediante aplicação de multa, decota-se da democracia, aspecto que lhe é caro, o livre rebate de ideias de esfera pública. Em seu voto, Dino ressaltou que o TSE entendeu que os envolvidos veicularam propaganda eleitoral, a princípio regular, mas que direcionava os usuários a um site que estampava publicidade em desfavor de Lula de forma ostensiva, violando a lei das eleições. O que vocês acham, hein? Vou comentando aí. E a gente percebe o quê, A clara preocupação do governo, do STF, porque em qualquer democracia madura, a soberania popular deveria estar acima das disputas judiciais invasivas e das manobras políticas institucionais. Mas o que se observa no Brasil de hoje, gente, é um cenário preocupante, uma perseguição cada vez mais evidente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que parece incomodar profundamente aqueles que controlam os bastidores do poder. E segundo uma pesquisa recente aqui divulgada pela UOL, Bolsonaro lidera com 41% das intenções de voto para 2026, enquanto Lula aparece apenas com 26%. Está dado por si só, esse dado, por si só, deveria ser um alerta para o atual governo. E ao invés de refletir sobre seus próprios erros, Lula e o sistema que o cerca parece garantir a eliminação do adversário da corrida, não nas urnas, mas nos tribunais. A inelegibilidade de Bolsonaro, somada a uma série de decisões duvidosas do STF e do TSE, levanta suspeitas legítimas sobre a verdadeira motivação por trás dessas ações. É justiça? Ou será que é medo? Porque se o povo ainda quer Bolsonaro em números expressivos, impedir sua candidatura não é uma vitória institucional, mas um fracasso democrático. A justiça, ela tem o dever de ser cega, mas no Brasil de hoje ela parece olhar muito bem apenas para um lado.
Enquanto Lula e seus aliados navegam com liberdade, mesmo diante de polêmicas como os luxos da primeira-dama, os gastos sem explicações, esses sigilos, Bolsonaro é tratado como inimigo a ser silenciado a qualquer custo. O desequilíbrio é gritante. E o mais grave é que essa tentativa de remover Bolsonaro do jogo político pode ter o efeito oposto, fortalecê-lo ainda mais como símbolo de resistência e injustiça. O povo não é bobo. Vê quando o sistema força a mão, né? E essa percepção, cada vez mais comum, enfraquece as instituições e alimenta a desconfiança generalizada. E se o governo Lula é realmente democrático, deveria confiar no povo e no voto. Não em manobras jurídicas para impedir que seu principal adversário sequer participe da disputa. Porque, no fim das contas, quem teme o voto teme a verdade, gente. E para vocês verem, o Brasil já viu esse filme antes? Um governo que se apresenta como defensor do povo, mas que nos bastidores se mistura com o que há de mais podre na política nacional, né? Olha só esse caso que saiu na CNN Brasil, o caso do prefeito de São Sebastião do Passé, Bahia, acusado de um esquema milionário de corrupção. Ele escanou mais uma vez o padrão de alianças do presidente Lula. A pergunta que fica é: alguém realmente está surpreso com isso? Marcados por escândalos, Lula pode ter sido descondenado, mas nunca foi inocente aos olhos atentos da população. A verdade é que seu histórico e o seu partido estão profundamente marcados por escândalos como o próprio Mensalão, o Petrolão, Lava Jato e tantos outros episódios que já envergonharam muito o nosso país. E agora, mais uma vez, o nome de Lula parece comprometido ao apoio a figuras envolvidas em falcatruas, como se isso fosse algo normal, aceitável ou até mesmo esperado. O prefeito Nevinho, acusado de integrar um esquema que teria desviado mais de 100 milhões de reais em recursos públicos, contou com o apoio político de Lula e da elite petista da Bahia. Isso já diz muito. Mostra que, apesar dos discursos inflamados de ética e justiça social, o atual governo continua a apoiar personagens que representam exatamente o oposto da moralidade pública. A retórica populista de Lula não se sustenta diante dos fatos. Fala como pai dos pobres, mas caminha ao lado de políticos suspeitos. Apoia campanhas de quem está sob investigação. Responde a críticas com desprezo ou ironia. O brasileiro que questiona é tratado como inimigo. E a justiça que deveria investigar é usada como um instrumento político, aplicado com seletividade escandalosa. Enquanto o governo tenta distrair a população com narrativas ideológicas, os cofres públicos são saqueados por aliados que contam com o manto protetor do poder. Lula pode ter voltado ao Planalto com o discurso de reconciliação, mas os fatos mostram que o sistema de alianças promíscuas continua firme e forte. Talvez mais cego do que nunca. Comenta aí sua opinião, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até logo.